Boa noite, Roberto. Boa noite. Eu quero dar um abraço aí na Sol, dar um abraço no Japão. Boa noite, querido. Cumprimentar você e cumprimentar de uma forma especial e particular todas as pessoas que estão nos acompanhando. Mas deixa eu colocar um pouquinho o dedo na ferida do Vladimir. Pode colocar. Vladimir disse lá que eu participei de todos os governos dele. Não, senhor. Dele não, da família. Não, eu falei. Ele falou que eu participei de todos os governos. Não, É a eu família participei... dele, do garotinho e da Rosinha. Sim, deixa eu falar. Eu participei do primeiro governo Garotinho, que eu sempre elogio, que foi um governo de sonhos, de realizações. Depois, eu participei durante 4 meses do segundo governo do Garotinho, e ali houve o rompimento nosso, não é isso? Depois, quando em 2008 eu fiquei prefeito em Campos, eu chamei todos os partidos para me ajudarem. Todo mundo veio. O Feijó veio, né? O Nildo Cardoso veio me ajudar, o doutor Otávio Cabral veio me ajudar, o PSDB veio me ajudar, e também o grupo de Garotinho veio me ajudar a governar naquele momento de crise. Quem se negou naquela época a me ajudar foi o Partido dos Trabalhadores, porque eles estavam na base do governo do Mocaibe e eu estava rompido com o Mocaibe. Eu já no primeiro ano, nos primeiros 3 meses do governo Mocaibe, nós começamos um processo de rompimento. Aí depois, em 2008, eu estava muito bem avaliado para ser candidato a prefeito. Na pré-campanha, eu adoeço do coração. Eu adoecendo do coração, fui proibido pelos médicos de ser candidato. Aí, entre Arnaldo, que se negou a me ajudar a enquadrar Mocaibe e até salvar aquele governo, para não deixar a coisa ir para onde foi, na porta larga da perdição, eu apoiei a Rosinha naquela oportunidade, eu não podendo, por motivo de saúde, ser candidato. Aí fiquei 9 meses no governo dela. Era para eu sair em abril do ano seguinte, quando haveria o prazo para desincompatibilização para eu ser candidato, mas saí ainda no final de setembro, porque ali houve um desentendimento, eu e Rosinha, quando naquela questão do projeto das construções das casas, eu tinha falado com ela, quando acertamos para eu apoiá-la para prefeita, eu disse assim: prefeita, eu tenho alguns projetos que eu gostaria, se a saúde minha não tivesse impedido de eu ser candidato a prefeito, de eu executar, que seria um programa de habitação diferenciado desses que estão aí. Seriam os chamados lotes urbanizados. Eu cheguei até a dar um exemplo para ela de como seriam os lotes urbanizados. E ela falou prontamente. Aí, quando chegou lá, já no segundo semestre do governo, eles estavam anunciando a construção de 10 mil casas dentro do padrão que foi feito. Correto? Aí eu cheguei para ela e ponderei: prefeita, a nossa, lá atrás eu falei com a senhora que tinha um projeto que eu gostaria de executar, e a senhora se comprometeu comigo de executar esse projeto, que é o lote urbanizado. Até eu dei o exemplo a ela do seguinte: as pessoas que moravam, por exemplo, na Chatuba do Lebré, em lugar de risco, né? Ali na beira-lago, em lugar de risco, e a demanda que existisse no Parque Lebré, no Parque São Mateus, no Parque Guarulhos, se construísse apartamentos, assim, prédiozinho de 3 andares no máximo, um prédio em terrenos pequenos, terrenos maiores um pouquinho, no máximo 3 prédios, para não gerar despesa de condomínio. E construir onde? Nos terrenos baldios. Aí eu falei para ela: ia ficar muito mais barato do que a senhora vai fazer essa grande desapropriação de terrenos e essas 10 mil casas, porque aí a senhora já tem ali a rua asfaltada,
ou a rua calçada, a extensão de luz, a senhora já tem escola, a senhora já tem rede elétrica, não vai precisar fazer desaterro. E outra coisa, vai combater animais, terrenos baldios, animais peçonhentos, combater a dengue, fazer um trabalho que seria realmente tirar as pessoas dali para ali mesmo e não levar as pessoas para longe. Porque quem foi criado ali naquele sítio cultural Lebré, Parque Guarulhos e São Mateus, eles evidentemente que gostariam de ficar ali e não ir para muito longe. Então essa foi a ideia. Aí eu falei para ela, mas espera lá, a senhora fez uma campanha, eu do lado da senhora, eu arriscando a minha vida, inclusive, porque eu estava doente, né? E a senhora disse que ia ser a prefeita da mudança. Desse jeito, a senhora vai continuar o mesmo modelo gastador de Arnaldo e de Mocaibe. A partir dali, ela fez cara feia para mim, começou, tanto que, se eu tinha que sair desincompatibilizado do governo em abril, eu saí ainda ali por volta de outubro ou novembro, correto? Começou aquele mal-estar comigo. E na campanha, o Vladimir disse que eu fui o candidato deles. Alto lá, Vladimir. Estadual apoiado pelo Grupo Garotinho. Eu tive alguns apoios de pessoas que eram do Grupo Garotinho, porque eu não sou mentiroso, tá? Mas veja bem, quando eu defini dar o apoio à Rosinha, houve uma tratativa entre eu, Garotinho e Rosinha, na Praia do Flamengo, onde ele morava, numa reunião nossa. Ela me chamou para ser o vice dela. Eu falei, não, Rosinha, eu não quero ser vice. Eu gostaria de ser candidato a prefeito e não posso. Eu vou melhorar a minha saúde e vocês me retribuem, me dê o apoio. Eu ali estava muito bem avaliado, era eu pau a pau na pesquisa com o Arnaldo. Quando eu vou recuperar a minha saúde, daqui 2 anos, vocês me apoiam para deputado. E virei para Garotinho e falei, Garotinho, 2 candidatos só, para não haver briga, para não ficar aquele negócio e depois não eleger ninguém. Na hora, Pudim, que era federal, virou estadual. Clarissa, que não era candidata, era vereadora no Rio, virou candidata. Davi Loureiro, que era secretário de obras, virou candidato. Ele ainda trouxe Nescau, genro de Roberto Jefferson, para cá, trouxe Edno Fonseca e mais alguns outros candidatos, que ele era candidato a governador. Aí, o que aconteceu ali? Muitas pessoas começaram no início me apoiando. Doutor Paulo Irano começou me apoiando, depois abandonou, nem prático colocou no carro. Fez uma reunião para mim e depois foi embora. Depois, doutor Edson Batista começou me apoiando, depois foi apoiar Nescau, amante de Garotinho. Então quer dizer que esse Nescau não é de agora, não? Não, aí doutor Chicão começou me apoiando, fez inclusive uma primeira reunião na casa da mãe dele, junto com Henricão, irmão dele. Daí a pouco os 2 também abandonaram a minha campanha. E eu quero aqui render homenagens à Auxiliadora Freitas, ela me ajudou. E ela foi também chamada a largar a minha campanha, tá? Vou recordar mais um que apoiou o senhor, Mário Lopes. Mário Lopes me apoiou. Mário Lopes é meu amigo antes de ser amigo de Garotinho, entendeu como? Então aqueles que eram meus amigos lá, Avelino Ferreira me apoiou, Auxiliadora Freitas me apoiou, várias pessoas que eram da base, que gostavam de mim, ficaram firmes comigo até o final. Quer dizer mas que aquele acordo não foi cumprido na totalidade. Uma porção de gente saiu da minha campanha e Garotinho passou a fazer nas reuniões, pedir voto para Pudim e para Clarissa. Meu irmão Francisco Silveira, você pode conferir aí no seu Messenger, tá? E eu posso mandar também aqui pelo WhatsApp. Ele mandou um vídeo aí para vocês. Garotinho na Praça São Salvador, dizendo o seguinte: se eu tivesse 2 votos, eu daria um voto para minha filha Clarissa e o segundo voto eu daria para Geraldo Pudim. Como se o compromisso deles era votar comigo? Nem era votar com Clarissa, era votar comigo. Então, veja bem, então não é que eu fui o candidato do grupo, não. Várias pessoas, né, tiveram
tiveram ali apoio do grupo. Eu tive apoio das pessoas que ficaram firmes, mas muitos saíram da minha campanha por pressão, correto? Essa é a verdade. Pede para ninguém, não. Pede então, pra enviar pro meu WhatsApp, Roberto, pra me botar no ar. Pede ele pra enviar pro meu WhatsApp. Você tem o número. Eu vou mandar agora pro seu WhatsApp aqui. Manda aí que eu vou enviar aqui pra gente colocar. Mas presta atenção. Então... Mas eu não tenho nada de pessoal contra Vladimir, nem contra Garotinho, nem contra Arnaldo, nem contra Mocaibe. Eu faço política no campo das ideias. Exatamente. E estou à sua disposição e à disposição dos ouvintes para responder as perguntas. Pode fazer pergunta à Vamos lá, vontade. já tem alguma pergunta para Roberto? Roberto Henrique, uma pergunta minha que eu esqueci. O seu partido teve uma união. Qual é o nome do partido hoje? Vou te dizer, eu estou mandando agora, Edmar, para você aí, o vídeo. Deixa eu ver aqui, Edmar Pitac. Isso. Aqui, ó. Estou mandando o vídeo para você agora. Isso, entendeu? já chegou. Você pode exibir aí. Vou exibir. E você vai ver que Garotinho já vinha fazendo isso nas reuniões, correto? E depois fez isso no comício da Praça São Salvador, entendeu como? Entendi. Então, entendeu? Sendo que o acordo deles era comigo. Não era com Pudim, não era com Clarissa, não era com Nescau, não era com Davi Loureiro, ninguém. Tanto que o único vereador que me apoiou foi Papinha, o único na época. Os vereadores só apoiaram ou Clarissa, ou Davi, ou Pudim. Agora eu pensei, Roberto, que esse Nescau fosse agora dessa eleição. Então esse Nescau já tem tempo aqui em Campo, né? Que dessa vez teve muitos cabos eleitorais aí pedindo voto pro Nescau. E depois ele foi preso. Na época o doutor Edson Batista foi apoiar o Nescau. Saiu da minha campanha e foi apoiar o Nescau. Então essa é a verdade. Deu um todinho pra você e foi apoiar o Nescau. Mas aí você pode colocar no ar. Mas agora, né, pra gente não ficar nisso, não, eu acho que tem coisas importantes. Qual o partido que você... Ah, sim. Olha, você sabe que eu venho do PDT de Leonel Brizola. Isso. Não esse PDT do Carlos Lupe, porque se Brizola fosse vivo, ele já teria expulsado Carlos Lupe do PDT há muito tempo, tá? Porque o partido hoje não tem eleições internas, entendeu? O partido hoje é cartorial, é tudo na provisória, não tem convenções. Então, lá atrás, um grupo de amigos, né? Eu me elegi vice-prefeito pelo PDT. Aí lá na frente depois, eu me aborreci dentro do PDT, não só eu, mas como muitos amigos da antiga do Brizola se aborreceram e saíram do partido, né? Aí eu tive assim, sem muita referência partidária, porque o PDT era o partido dos meus sonhos, entendeu como? Aí quando terminou o meu mandato de deputado, eu fui procurado por um grupo de amigos ex-pedetistas da antiga, que foram buscar o Brizola lá em Portugal, no exílio ainda, Divaldo Barbosa, José Maurício Linhares, aquele Nilo Batista, que foi vice-governador do doutor Brizola. Secretário de Segurança Pública, né? Eduardo Costa e tantos fundadores do PDT me falaram, Roberto, foi fundado o PPL, o nosso antigo companheiro Irapuã fundou o PPL. Nós estamos querendo filiar todos nós no PPL, inclusive filiou o neto do Brizola, o Carlito Brizola filiou-se também. Então nós fomos em bloco para o PPL. Quando chegou no ano passado, houve a necessidade pela cláusula de barreira de fazer uma fusão. E houve a fusão com o PCdoB, aquele partido que era em Campos presidido pela professora Odete. Certo. Então o partido hoje é PCdoB. PCdoB, é o 65, aquele partido que era da Odete. Então, mas esse negócio de partido, Roberto, eu acho que tem que haver uma regulamentação ainda mais eficaz, porque os partidos têm dono.
Você vê que o Leonel Brizola foi um dos criadores do PTB, né? E foi ele tirado do PTB. E ele criou o PDT. E assim vai. O cara perde o partido e funda outro. E vai assim embora. É porque na época houve uma articulação do Golbery do Couto e Silva para tirar a sigla PTB, né, que era histórica, de Getúlio Vargas, do Brizola, e deu para Ivete Vargas. Tá? Aí Brizola não tinha outro caminho a não ser fundar o PDT. Mas no PDT de Brizola sempre houveram eleições internas. Quer ver uma coisa? O PDT de Campos aí, né? Ele só abre, o Caio só abre o partido em época de eleição. Isso é um absurdo. O partido não tem vida. Na época, quando atrás, Garotinho saiu do PDT. Aí saiu com ele, Arnaldo, Mocaibe, todo mundo, Pudim, todo mundo. Ficou lá depois no PDT. Eu, o companheiro Expedito Sena, aposentado do Banerje, e mais um pequeno grupo. Todo mundo acompanhou o Garotinho, né? Nós nunca deixamos o partido sem sede. É correto? O partido tem que ter sede, tem que ter referência. Saber onde encontrar, né? Hoje... Mas estou aí, estou à disposição de vocês, se o pessoal que está em casa pode fazer perguntas. Roberto, eu só vou pedir a você que a gente faça uma argumentação mais sucinta para a gente poder abordar mais temas. Vamos falar aqui de um caso de um amigo seu, que é o vereador Jorginho Virgílio, que hoje é filiado ao DC. Ele criou com uma comissão, um grupo de trabalho, ele, o Silvinho Martins, a Joilza Rangel, que é para levantar os atrasos dos salários dos RPAs, que hoje não se sabe nem quantos são e nem quanto se deve. Nem isso a prefeitura sabe. O que você acha dessa comissão? Olha, é uma comissão importantíssima. Acho que não só eles deveriam participar, deveriam aí todos os vereadores estarem empenhados, porque isso é uma imoralidade. Olha, o Rafael, ele pegou uma prefeitura com menos dinheiro, isso é verdade. A fase áurea do dinheiro foi lá, Arnaldo, Mocaibe, Rosinha. Mas a prefeitura que Rafael recebeu era uma prefeitura administrável. Alguém que conhece a máquina pública tem que fazer o quê? Na dificuldade, tem que fazer o seguinte, olha... Primeiro, nós temos que trabalhar para captar receita própria. Rafael não fez esse dever de casa. Rafael poderia ter aumentado a receita do fundo a fundo da saúde, porque evitaria ele gastar receita própria na saúde. Ele gasta 40% na saúde, quando poderia gastar apenas 23% do orçamento do município, correto? Aí esse dinheiro... Essa diferença, ele poderia estar em dia com o RPA. Mas por que eles não fazem isso? Sabe por quê? Porque as IHs, os autos de internações hospitalares, bem como as UTIs, não estão credenciadas no sistema SUS. Depois, não lutou para que a per capita de saúde, né, e para Campos crescesse. É menor do que São João da Barra, a per capita saúde. Uma cidade bem menor, é menor do que Cordeiro, é menor do que Cachoeiras de Macacu. Quer dizer, então não houve uma preocupação de captar receita fundo a fundo, já que ele reclamava que pegou a prefeitura sem dinheiro, e pegou mesmo, com menos dinheiro que os outros, mas era administrado. Depois, não procurou recuperar receita dentro das fontes do fundo a fundo da educação. Não procurou recuperar receita dentro do fundo a fundo da assistência social. A prefeitura deixou de ser uma prefeitura proponente, correto? Mas não foi só ele. Também, lá atrás, Arnaldo, Mocaibe e Rosinha deram de ombros. Rico não faz conta, nós temos dinheiro, eles não procuraram também melhorar a receita própria. Então, ele teria que fazer o quê? A primeira coisa, Rafael teria que ter feito no primeiro dia de governo. Olha, eu tenho que pagar 12 salários, mais 13º, 13 salários.
1/3 de férias e prover o dinheiro dos aposentados. Nesse dinheiro aqui, ninguém põe a mão, ele não pode gastar. Nós temos que garantir o serviço dos trabalhadores da prefeitura. E, se precisasse contratar serviços terceirizados, né, poderia contratar, evidentemente, não dando vagas para vereadores, mas sim de uma forma racional, de acordo com como a prefeitura precisa, para que ele pudesse pagar em dia e colocar nesse custeio da folha também a inclusão do pagamento dos terceirizados, correto? Que, no caso, deveriam ser terceirizados, e não esses RPAs que não têm direito trabalhista nenhum. Isso é uma vergonha, né? Depois, aí, ele garantindo esse dinheiro, ele teria que ir para o custeio, ou o custeio da máquina, e racionalizar esse custeio. Quem tem pouco dinheiro, ele garante folha, racionaliza custeio. Eu não tenho dinheiro para investimento, eu tenho que fazer o quê? Trabalhar naquela lição primeira que eu falei. Receita própria, captar receita própria e captar parcerias. Edmar, nós andamos Brasil afora, a gente vê placa de obras das prefeituras, governo federal e prefeitura. Em Campos, desde que subiu os royalties, nós não vimos mais isso. Sabe por quê? Rico não faz conta. Acabou, gastou o dinheiro, gastaram 26 bilhões de reais do royalties do petróleo, deixando muito pouco legado, entendeu como? Então essa questão dos RPAs não deveria só esses vereadores, não. Todos os vereadores. Rafael, é uma indignidade o que fazem com esses RPAs. Tem direito ao seu salário. Agora preste atenção, Roberto. É até bíblico isso, entendeu como? O trabalhador tem direito ao seu salário, apóstolo Paulo. E lá também, capítulo 5 de São Tiago, ele diz lá na carta dele: ai de vós, ó ricos, correto? Ai de vós, patrões, que sacrifica os seus funcionários, correto? O salário dos jornaleiros, quer dizer, o salário dos trabalhadores, clama aos céus. Isso é uma indignidade, uma falta de respeito. Ele, quando era candidato, e ele agora parece que no surto de... Eu acho que o Covid, apesar de eu achar que ele não contraiu o Covid, mas se contraiu, atingiu o cérebro dele, ele se esqueceu que ele já prometeu e não fez, que ele já teve a oportunidade de fazer a nossa cidade melhor. Ele saiu das urnas com credibilidade, com força, para poder fazer realmente a mudança, só que ele preferiu usar a prefeitura para fazer política, e uma política errada, tanto é que hoje ele tem a maior rejeição de todos os tempos. Eu vejo o seguinte, Roberto, Campos, por exemplo, nas grandes cidades, a gente pode ser enquadrado como grandes cidades, o serviço de transporte de ambulância é do SAMU, cujo governo federal paga a grande maioria. Por que Campos não tem SAMU, Roberto? Justamente porque abandonaram, e não é só Rafael também, viu? Eu procuro ser justo. Não procuraram trabalhar o sistema SUS, chamado recurso fundo a fundo, que sai direto do Fundo Nacional, né, para o Fundo Municipal, ou vai do Fundo Nacional para o Fundo Estadual para vir para o Fundo Municipal. Não trabalharam essas fontes, rubricas fontes, entendeu como? Para poder garantir. Rico não faz conta, deixaram de ser proponentes, entendeu como? Você quer ver uma coisa? Eu, naquele período que eu fiquei prefeito a última vez, se pagava oficina para reformar ambulâncias, as ambulâncias tudo quebrado. Com pouco dinheiro e com economia, eu fiz o quê? Robinho Pedala era meu secretário de transportes. Pode perguntar a ele. Robinho Pedala? Pedala, foi meu secretário de transportes. Eu não sabia, e bom secretário. Robinho Pedala já foi secretário? Do meu período de governo como prefeito. Um abraço para o amigo Robinho Pedala. Aí eu falei o seguinte: Robinho, você vai fazer o seguinte: nós vamos dar uma função gratificada, que às vezes o servidor
você pode prestigiar o servidor sem gastar o DAS, você faz até com mais economia. Você dá uma função gratificada àquele servidor interessado. Vamos dar uma função gratificada aos mecânicos, para a gente animar eles. Vamos para eles trabalhar em sistema de serão e vamos contratar alguns mecânicos no mercado aí, provisoriamente, e vamos comprar peça e vamos colocar essas ambulâncias para rodar. Porque teve um empresário aí que me procurou nos primeiros dias que eu não recebeu 1 milhão e tanto de oficina. Eu falei, você tá doido, você quer me ver preso? Você quer me receber 1 milhão e tanto de oficina, de ambulância e de veículos da prefeitura, se esses veículos estão tudo parados? E em pouco tempo nós reformamos 48 ambulâncias e botamos para rodar. Pergunta a Robin se não é verdade. Pegamos o combustível que estava em 600 mil litros, tá? Caímos para 200 mil. Então é esse custeio que nós temos que racionalizar. A governança, o prefeito presidiu o colegiado de secretários e os secretários presidir o seu mini colegiado, que é o colegiado da secretaria, delegar e cobrar, ser presença, ser administrador, ser gestor. Então, veja bem, um lado é essa questão de que se poderia fazer com maior economicidade e eficácia, e o outro lado seria captar recursos, captar propostas de convênios para que se tenha mais os SAMUs aqui em Campos. Parece que tinha só 2 ou 3 ambulâncias do SAMU em Campos até bem pouco tempo. Entendeu? Então você fala, Roberto, e como as pessoas costumam falar. Ah, Edmar, você só fala do governo Rafael. Você foi bem claro aí. Os governos anteriores também, como tinham muito dinheiro, eles esqueceram dessa parte de convênio, da parte de aumentar os recursos, da parte de... Agora, preste atenção. Eu costumo cobrar, Roberto, de quem está no governo. Se amanhã você se tornar, a partir de 1º de janeiro, prefeito, eu não vou cobrar mais de Rafael. Eu vou cobrar de Roberto. Correto. Eu não vou mais, eu vou esquecer Rafael já passou. Eu quero cobrar de Roberto, que tá falando que vai fazer diferente. Por isso que eu cobro de Rafael, porque Rafael cometeu estelionato eleitoral, Roberto. Ele iludiu 151 mil eleitores, Roberto. Você quer ver uma coisa? Rafael, ao longo da campanha, eu dizia isso, quem consultar o meu Facebook vai verificar lá. Rafael está dando respostas fáceis para problemas complexos. O conhecimento dele, apesar dele ser vereador, ele tinha conhecimento da realidade da prefeitura. Como, por exemplo, qualquer um de nós que somos pré-candidatos, eu, você, qualquer um outro, Vladimir, Beethoven, o Jonatas, entendeu? A Odisseia, quem quer que seja, todos nós sabemos que o próximo prefeito vai ser prefeito para sofrer, vai ser prefeito para se dedicar, vai ser prefeito para realmente pegar essa prefeitura e tentar, com a sua equipe e com a comunidade, dar resposta a essa crise. Não temer a crise, refletir a crise e enfrentar a crise. Então, nós sabemos das dificuldades, vamos atravessar um momento muito difícil. Então não adianta, nenhum de nós teremos o direito, como o Rafael também não teria esse direito, de depois ficar dizendo que é o governo passado. O governo passado nós já sabemos, eu já disse aqui, não preciso dizer mais. Ele perdeu a eleição. Entendeu? O Arnaldo foi gastador, o Mocai foi gastador, a Rosinha foi gastadora. Isso eu provo no bico do lápis. Eles quase não deixaram legados. São aí Rafael tinha que seguir o mesmo. Rafael, aí a desculpa de Rafael é que os outros faziam, ele também vai fazer. Mas o gasto de Rafael é diferente. Ele não foi eleito para ser o governo da mudança? O gasto de Rafael... Nós temos que lembrar esse passado apenas para a gente não cometer os erros do passado. Mas não podemos ficar chorando em cima do passado. Mas muitas vezes eles querem usar o governo passado para justificar o governo Rafael. O governo Rafael começou errado a partir do momento que ele optou, o governo dele, ao invés de fazer ações públicas, fazer política.
desde o momento que ele prometeu pro amiguinho dele da Câmara, Marcão Gomes, para ser presidente da Câmara, falou: Marcão, eu vou te dar de presente a presidência da Câmara. Isso custou caro para nós, Roberto. E, Roberto, eu vou além... Isso nos custou muito, Roberto. A questão de gasto, Edmar, que o Roberto fala e coloca super bem ali, é lógico que legado não ficou muito legado, mas o gasto na época de Arnaldo, na época de Rosinha, era um gasto com isso aí. E o Santos lá, escola de samba, verões com shows e mais shows, construções exuberantes. Você mesmo falou das placas aí que via com os preços. E já na gestão Rafael, se há um gasto, mais um gasto com o secretariado, que assina documento importante nenhum, com subsecretário de 8 mil, com desnomeação e nomeação. Muitas e valores... secretarias que só existem para pagar DAS, porque não tem verba. E isso tudo que você colocou aí também, que não posso largar para ser batido, que eu tô ouvindo aqui, é que a folha caiu, a renda caiu. Mas mesmo assim o gasto, ele é feito com coisas que não tem prioridade. Então são dois gastos, né, que existem com coisas diferentes. Você deu um exemplo aí, Roberto, perfeito. O servidor público, ele tem que ser prestigiado. Ele, embora ele seja concursado, mesmo aquele que não foi concursado, que foi equiparado depois da Constituição de 88 como concursado, aí tem-se na cabeça daquele servidor que ele não pode ser demitido. Então eu te pergunto, será que o governo sabe quantos servidores tem, aonde eles são lotados? Por exemplo, vou dar só um exemplo da parte dos médicos. Nós temos hoje concursado 1.200 médicos. Aonde estão esses médicos, Roberto? Olha, o secretário de Administração de Recursos Humanos, né, ele está ali com a sua equipe justamente para fazer a gestão de pessoas, tá? Então, se alguém tem um contrato de serviço com a prefeitura, seja ele médico, advogado, escriturário, assistente administrativo, qualquer um que seja, né? Eles são disponibilizados para as secretarias e cada secretaria também tem que fazer a sua gestão particular, correto? Então, um governo que não sabe onde está os seus funcionários, é sinal de que ele não tem o domínio da máquina. O prefeito, ele não precisa ser um prefeito carrasco. O prefeito não precisa ser um prefeito carrancudo. O prefeito, ele é, na realidade, o grande líder, o presidente da governança, correto? Então, ele tem que delegar a esses secretários para que eles deem conta de todas as atuações de superintendência administrativa que cada secretário tem que fazer. Então, onde estão esses médicos? O secretário de saúde tem que saber. Ele até é uma boa pergunta. Onde é que está o médico? Onde é que está o enfermeiro? Onde é que está todo mundo? Mas não é só a Secretaria de Saúde, entendeu? Tem que cada secretaria tratar bem o seu servidor com dignidade, com respeito. Mas condições de trabalho e exigir que eles trabalhem. Exigir, não precisa pisar no pescoço de ninguém. Mas também o governante, ele tem que ser um animador de consciências. Ele tem que animar, ele tem que liderar a sua equipe, ele tem que dar exemplo. Porque quando o servidor vê, o prefeito não dá exemplo, o secretário não dá exemplo, entendeu como? E as secretarias não têm rotina, fazer o quê? Implementar que política de atendimento, entendeu? Você citou o caso do servidor que pode ter um cargo de confiança. Hoje tem no município cerca de 1.200 pessoas estranhas à máquina, estranhas aos servidores, com cargos de DAS. Já parte daí algo errado. Outra coisa... eu acredito que a folha de pagamento hoje do município, que eles falam que só de folha é 1,1 bi, Roberto, eu acho que não precisa contratar ninguém não, Roberto. Eu acho que tem gente até de sobra. Não, é isso que o prefeito que entrar aí, ele tem, é que eu falei, ele não pode ser carrasco.
se aquele... botar para trabalhar quem recebe, aí já inverte, Roberto. Aí já inverte a coisa. Eu acho que quem recebe tem que trabalhar. É verdade. Sim, isso aí é senso comum, inclusive. Tem que ser senso comum. Aí não é ser carrasco. O prefeito querer colocar o servidor para trabalhar não é ser carrasco. É ele ser honesto com quem o elegeu. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando eu falo o prefeito não precisa ser carrasco, ser aquela pessoa carrancuda, né? Eu sou o chefe, bate na mesa, quem manda sou eu, né? Coitada da mesa, né? A mesa apanha sem ter culpa, né? O que precisa é ele liderar, animar a equipe. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre fiz quando fui secretário, quando chegava todo dia, eu ia em todos os departamentos, cumprimentar todo mundo. Quando eu fui prefeito, pergunte a quem trabalhou comigo lá no SESEC. Eu, antes de ir para o meu gabinete, eu dava um alô a todas as secretarias. Bom dia, gente, bom trabalho. Entendeu como? Então, o prefeito tem que liderar. Agora, o grande problema é que nós não podemos constituir equipes com conhecimento raso, seja da máquina pública e seja da situação do povo. O bom prefeito, ele tem que ter bons olhos para enxergar a realidade do povo e conhecer o que é a realidade do povo. Depois, ele tem que ter boa pele para não perder a sensibilidade para com o drama das pessoas. Rafael Diniz, por causa de 4,5% de uma economia da despesa corrente, ele foi lá e tirou 3 programas importantes: o cheque cidadão, a passagem social e o restaurante. Ele esqueceu de fazer conta. Tem muita gente da classe média, essa classe média que muitas vezes ela quer ficar na classe A, né? E fica falando, vai dar dinheiro pro povo, entendeu? Não, olha lá, primeiro que esse dinheiro é do povo. E cada R$1 de uma Bolsa Família, ele corresponde no PIB brasileiro 1,73. Isso é provado matematicamente. Por quê? Porque quando o dinheiro circula na cidade, o dinheiro circulou na cidade, emprego, o comerciante vende. Olha, e a pessoa também está provado matematicamente que no auge da implantação dos programas de compensação, né, que todo país usa, isso não é coisa só do Brasil, não. Lá no norte da Europa, os países que se desenvolveram, a primeira providência, a Noruega, a Suécia, a Suíça, a Dinamarca, foi primeiro fazer a rede de proteção social, para ninguém ir para a extrema pobreza. Ninguém pode passar fome na nossa comunidade. Está provado que o maior período de empregabilidade foi em 2011, 2012. Entendeu? Onde o desemprego chegou a uma taxa de 6%, a menor taxa nas últimas décadas, correto? Por quê? Porque a pessoa está recebendo aquele dinheiro, não é todo mundo que recebe e fica em casa não, sem trabalhar não, é uma minoria. Se fizer uma auditoria, é uma minoria. Nós não podemos dizer que isso aí é dinheiro para criar vagabundo, como muita gente. Verdade. O puro preconceito social fala, entendeu? Que muitos, né? Não, tem. Isso. Você quer ver uma coisa? Essa visão, Roberto, só te interrompendo um pouquinho, é uma visão da seguinte maneira. Esses programas, o nome é complementação de renda, porque ninguém vive com R$300. Mas, preste atenção, melhor do que complementar a renda é dar condições de que todo mundo que esteja apto a trabalhar naquela casa, por exemplo, numa casa que tem pai, mãe, 3 filhos jovens, adolescentes de 20, 19, que estão entrando no mercado de trabalho. O correto é criar emprego para essa nova geração. Mas até que se crie, a compensação tem que existir. Porque quem tem fome não pode esperar. Mas o que se critica muito é que o que se cria coisas como, vamos dizer, cheque cidadão.
se cria o cheque cidadão, mas não se cria projetos de criação de emprego. Como houve na última eleição, que caçou-se vários vereadores com esse carimbo de que foi usado cheque cidadão para comprar voto. Então é isso que eu, Edmar Pitachi, sou contra a perpetuação de um programa social, porque o programa social tem que ser criado com começo, meio e fim. Aquele projeto, aquele programa social que se crie para a eternidade, ele é demagogo. Nós estamos nesse assunto aqui. Deixa o Roberto finalizar, não, só concluir. eu cortei o raciocínio dele. Não, o raciocínio é esse, ele é muito lógico. Aonde que também esse preconceito e esse incrédulo em cima dessas ajudas de custo, ela ficou muito saturada. Vou dar um exemplo. O cheque cidadão, na época do governo do estado, com Rosinha governadora, ele foi dado, né, foi distribuído. Passou-se 2 anos, eu fui recrutado por um projeto chamado Jorge pela Paz. Esse projeto, ele me fez ter acesso no recadastramento. Nesse recadastramento, nós observamos que tinham pessoas que adquiriram esse cheque cidadão há 2 anos atrás e não precisavam. Então, ao ver aquilo que muitas pessoas que tinham condições recebiam, causa essa estranheza, esse preconceito, porque pessoas que não precisam acabam ganhando. Continua. Agora esse auxílio emergencial, Roberto. Até os filhos do prefeito... Olha só, essas pessoas que acabam recebendo sem precisar, é um número muito pequeno, entendeu? É um número muito pequeno. Aí cabe o quê? Cabe à prefeitura, através dos trâmites, fiscalizar, fazer o acompanhamento, acompanhar o chamado CAD único, que é o cadastro único, fazer as visitas domiciliares, correto? Para estimular as pessoas a estarem fazendo uma requalificação profissional, tendo um acesso. É tudo uma coisa puxando a outra. Agora, a complementação de renda em países em desenvolvimento, hoje, inclusive, é a tônica no mundo inteiro. Você quer ver uma coisa? A revista Financial Times, que é a revista do capitalismo, uma das últimas publicações, ela falando da importância de criar no mundo toda essa rede de proteção social. Para quê? Para não deixar as pessoas para a linha extrema da pobreza, correto? Agora, evidentemente, que o país precisa fazer o quê? Precisa gerar emprego. Aí não é só o prefeito. Depende da política econômica do Brasil e a política econômica mundial, a política econômica regional. A prefeitura pode fazer até um certo ponto, mas tem limites. Como que nós podemos desenvolver o Brasil, correto? Se hoje quem determina a economia do Brasil é quem especula. São os banqueiros. Mas aí que tá, Roberto, presta atenção. No bloco anterior, com o Vladimir tá tentando aprovar em Brasília um projeto aqui para nossa região, que é muito importante, que é o projeto semiárido. É da sua época, como é da minha também, embora seja fosse bem pequeno. Eu lembro, na nossa região aqui, nós tínhamos 23 usinas de cana-de-açúcar. Aí o pessoal fala, mas é uma mão de obra, como vamos dizer, é um emprego muito insalubre. Mas que hoje há salubridade no corte de cana. Hoje, o cortador de cana, ele tem os EPIs que a época não tinha. Ele tem que ter garrafa d'água, ele tem que ter um lugar para almoçar, ele tem que ter o banheiro químico. Então foi dado humanização ao corte de cana. Com essa mentalidade de que é melhor que o trabalhador fique em casa miseravelmente recebendo ajudas em troca de voto, ele não pode cortar a cana. Então, em decorrência disso, com essa mentalidade, foi entrando governos contra, até o próprio governo Garotinho, quando entrou, ele era contra as usinas de cana-de-açúcar.
Hoje eles já têm outra mentalidade. Mas presta atenção. E também com o tabelamento, uma série de coisas. Aí entrou o governo Lula, que quis botar preço no combustível, que não quebrou a Petrobras, porque é uma empresa pública, é uma capital misto, é uma empresa que ele intervia no preço. Não quebrou a Petrobras, quase quebrou, mas quebrou os produtores. Os produtores pararam de plantar cana. Como que você vai botar preço numa mercadoria? Você vai produzir por 10 e vender por 8. Você quer ver uma coisa, Edmar? O estado do Rio de Janeiro, ele chegou a ter 120 mil hectares de área plantada. Hoje nós estamos reduzidos a 60 mil hectares. Entendeu? 60 mil hectares. Tinha 120 mil hectares. Então, veja só uma coisa. É importante a resgatarmos a cultura da cana. Evidentemente, em outros moldes. Dentro de uma visão com base tecnológica. Fazer o que São Manuel fez. A região de São Paulo, lá, região de São Manuel, hoje em dia eles já fabricam o etanol da terceira geração, com a palha da cana. O que estão fazendo com a biomassa da cana? Nós temos que agregar valores. Nós não podemos ter aquela mentalidade que tinha antes do senhor de engenho, correto? E dos usineiros, que eles construíram a riqueza e seus descendentes quebraram as empresas, né? Porém, eles, pessoas físicas, ficaram com apartamento aqui na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, etc. Então, essa questão do resgate do setor sucroenergético de Campos, né? Eu ajudei nisso como deputado. Você pergunta ao Frederico da Coagro como que foi importante o mandato do deputado Roberto Henriques para a reabertura da usina Sapucaia. Eu fui presidente da comissão especial do setor sucro, da frente parlamentar do setor sucroenergético. Aquele recurso para ele comprar aqueles maquinários ali e também o financiamento da muda planta, né? Ali foi uma indicação legislativa minha, né? E que nós escrevemos em parcerias a 6 mãos dentro do meu gabinete, eu, Frederico Paes e o Frederico Menezes da Veiga. Entendeu como? Então, esse setor é importante. Agora, nós temos que agregar valor à biomassa da cana, fazer o que as outras regiões fizeram, correto? E essa questão do trabalho penoso, cortar cana, realmente, só quem sabe o que é, num calor de 40 graus, a palha da cana cortando a pele das pessoas como era antigamente, é que sabe o que é o suor queimando o corpo das pessoas. E, sobretudo, também crianças que estavam lá em idade escolar, de 8, 10 anos, com um facão matão na mão, facão matão, que é o facão tradicional, para poder cortar cana fazendo serviço penoso, correto? Lugar de criança é na escola. Isso já ficou para trás, Roberto. Então, não poderia se voltar àquele modelo. Não, de forma alguma. É o quê? É isso aí que você falou. O trabalhador tem que ter a sua indumentária, né, os EPIs, para poder ele estar protegido e executar aquele trabalho. E pessoas maiores, lugar de criança na escola, pessoas maiores. E agora o que eu acho estranho não é a fiscalização, Roberto. A fiscalização do Ministério do Trabalho em cima da lavoura da cana-de-açúcar, eu não acho errado, não. Inclusive, teve aqui há cerca de 3 anos, não, há cerca de 5 anos, uma ação do Ministério Público que encontrou em uma propriedade rural 3 pessoas sem carteira assinada e o proprietário foi 3 trabalhadores. Você pode pegar o processo, não vou citar o nome porque eu não tenho autorização. 3 trabalhadores, e não era do corte de cana, não, era plantador de grama. Uma pessoa resolveu plantar grama para vender. 3 trabalhadores sem carteira assinada. Você sabe como que ele foi enquadrado? Mão de obra escrava. Agora, e Rafael, que mantém 6 mil a 6 meses sem receber? Cadê o Ministério Público do Trabalho? Tem que atuar. Sem dúvida nenhuma, que essa questão do RPA é uma indignidade.
Agora, você não colocou o vídeo. Coloca o vídeo aí pro pessoal ver. Coloca o vídeo, que eu já tinha até esquecido. Coloca o vídeo que o Roberto mandou pra gente aí. Depois, eu acho que vamos tem colocar. gente aqui falando. Só um minutinho, Roberto. Vamos ouvir o vídeo ali que eu tô curioso também. Vamos lá. Quer fazer pergunta? Vai passar agora aí, vamos lá. Tem áudio? Tem. Começa com a... Quero cumprimentar especialmente a uma pessoa a quem eu quero fazer um pedido especial a vocês. Tá passando. Eu quero cumprimentar o meu amigo Pudim. Olha, Pudim, eu só não vou votar em você porque a minha filha é candidata. Porque se fosse como senador e pudesse votar 2 vezes, o primeiro voto era dela e o segundo era seu. Deixei para cumprimentar você pelo final, porque vocês sabem que existem pessoas que são muito especiais na sua vida. Pudim, o povo de Campos, eu tenho certeza, vai fazer de você o deputado estadual mais votado dessa cidade. Acabou? Acabou? Acabou. Então, Roberto, eu acredito, apesar do pessoal falar que eu tenho proximidade com o governador, com o ex-governador Garotinho, e eu não tenho, isso é uma coisa que eles passam, e você sabe que eu não tenho, porque você conviveu muito com o Garotinho. Alguma vez você já me viu perto de Garotinho? Não. Então, eu tenho certeza que Garotinho se arrepende amargamente desse apoio que ele deu ao Pudim. Mas não deu só a Pudim, não. Ele pulverizou o apoio. Deu mais a Pudim e a Clarissa. Entendeu? E com isso mais quebrou um pouco a sua campanha. Aí, por isso que eu digo que o Vladimir ele deveria contar a história como realmente aconteceu. Por exemplo, eu não neguei que tiveram pessoas da estrutura do poder presidido pela prefeita Rosinha que me apoiaram. Citei aqui Ferreira, Mário Lopes, Auxiliadora. A pressão que fizeram em Auxiliadora, hoje talvez ela não confirma isso. Entendeu como? Mas falaram, Auxiliadora, Pudim é sogro da sua filha, você vai ficar contra ele para apoiar a Roberta. Até isso falaram com ela na época. E ela foi uma baluarte, foi muito digna comigo, tanto ela como o Norival, o esposo dela. Como Ferreira também saiu na rua, pediu voto para mim, Mário Lopes e vários administradores regionais também. Isso eu não posso negar e não nego. Agora dizer que eu fui o candidato deles, não, o candidato deles foi Clarissa e Pudim, tá aí, ó, a prova aí, ué. Foi nessa eleição aí que Vladimir se negou a pedir voto para Pudim e lançou Bruno? Não. Essa aí em 2010. Que também então houve lá o lançamento de Pudim, mas Vladimir, inclusive Vladimir na entrevista dele, eu esqueci de tocar aqui, na entrevista dele na Folha no Ar, Vladimir, como foi assessor de Bruno Dauari, ele frequenta muito a Alerj, deve ter sido a sua época também, e ele falou que só tem 2 pessoas que ele não cumprimenta, que não o cumprimentam na Alerj. Você sabe quem são essas 2 pessoas? Sim, quem é? Você não tem ideia, não? Não sei. Um é Fernando Trabac, que diz que ele falou que frequenta muito a Câmara, que é o cara que Bacelar é advogado. Fernando Trabac não cumprimenta Vladimir. E o outro é Pudim, que também não cumprimenta Vladimir. Aí as minhas brigas, olha, eu tenho fama assim, Roberto Henrique, quando teve com o Mocaibe, teve com o Arnaldo, teve com o Garotinho, né? O pessoal fala muito isso, né? Eu, veja bem, realmente, eu estive com eles porque eu era do mesmo partido que eles. Eles me chamavam para colaborar com o governo. Mas uma coisa, eu nunca esperei o governo acabar para discordar do prefeito.
Eu rompi com o Garotinho no auge. Não esperei ele sair do poder, não. Eu rompi com o Arnaldo no auge. Eu rompi com o Mocaiber no auge. Eu rompi com Rosinha no auge. Então, eu sempre rompi lutando o quê? Lutando contra essa gastança desregrada dos royalties do petróleo. Essa é a grande razão, é o grande motivo. E enquanto, veja bem, hoje eu vejo gente falar aí em querer defender, culpar os governos passados, mas eles ficaram calados. Eu nunca cochilei. Enquanto muitos acordaram agora, Roberto Henrique nunca cochilou. Você vai encontrar nos arquivos da Rádio Continental de Campos, 1999, 2000, eu já lá denunciando a gastança do royalties do petróleo. A primeira pessoa que denunciou aquele financiamento da Imperatriz Leopoldinense foi Roberto Henrique. Primeira pessoa. Esse valor da Imperatriz Leopoldinense, Roberto, teve uma pessoa nas redes sociais que fez a correção. Pelo IGPM, o 1.800.000 lá em 2002 corresponderia a 8 milhões hoje. E quer ver uma coisa? E foi uma coisa que foram para lá. Aqui, a Rosa Magalhães não teve acesso a boas bibliografia sobre a história do índio Goitacá. Ela quis misturar o movimento modernista, né, chamado a autofagia cultural, misturar com a história do índio Goitacá, né, e ficou lá aquele samba, índio come gente, repetindo, inclusive, uns relatórios duvidosos de Anthony Canivetti, que foi um inglês que passou por Campos, fazendo a difamação do índio Goitacá, dizendo que o índio comia gente. O índio foi a terra dele, pô. O índio defendeu a terra dele, entendeu? A princípio, ele era acolhedor, os caras vinham aqui para roubar a terra dele, para matar eles, poxa. Roberto, cá pra nós, né? Ela foi muito inteligente. A Rosa Magalhães, a gente conhece, eu acompanho carnaval. Ela foi espertíssima, viu que ia ter uma renda, viu que ia ter uma ajuda de custo. O que Campos deu pra ela a nível de cultura e de município foi muito pouco. A parte maior mesmo, que a escola, que a Imperatriz em todo ganhou da prefeitura, foi dinheiro. Esse foi o interesse. Ela falou claramente, inclusive isso foi tema. Até foi questionado que ia entrar com uma ação porque Campos não dava enredo de uma escola de samba. Olha só, paira sobre a Imperatriz Leopoldinense e sobre a Rosa Magalhães a maldição do índio Goitacá. Nunca mais eles ganharam um carnaval. Menino, fala não. Ô Roberto, vamos lá. Vamos falar de prefeitura? Vamos falar, presta atenção, Roberto. Tem gente aqui me ligando, querendo que bota as perguntas aí. Vamos lá, fala as perguntas aí, ô Sol. Aqui que o Tato Corrente está falando que o Roberto Henrique está preparado para administrar Campos e está dando os parabéns. Eu vou pedir, né, as pessoas que estão aqui desde o começo do programa. Tem a pergunta para deixar as perguntas aqui. Pode fazer, Jacone. A pergunta é a seguinte, Roberto, mediante esse período agora, mediante a Câmara de Vereador que nós temos, uma pessoa aqui, o nome agora sumiu aqui, mas ela deixou o seguinte: a época que você foi à frente do município, como é que era seu relacionamento com a Câmara, com os vereadores? Como é que foi? Eu só tinha 4 vereadores me apoiando. Aliado. Só 4. Nildo Cardoso, Dr. Otávio, Naim e Edson Batista. Só 4. Agora cá pra nós, antes de concluir. Vereadores, né? Experientes, vamos dizer assim, homens na época até então, né? 4, mas de bagagem, né? Mas resume. Só 4 vereadores. O presidente da Câmara. O presidente da Câmara não te apoiava, não, Roberto? O Marcos Bacelar não te dava apoio, não? Não, o Marcos logo se colocou numa posição de... Ele estava vinculado, e eu respeito isso, à estrutura da governança do Alexandre Mocaibe, né? Eu respeito a posição dele, mas ele... Ali nós tivemos alguns atritos ali ao longo daquele período, mas nada de pessoal, não tem nada de pessoal contra ele, entendeu como? Mas da Câmara eu tive apoio. E os prefeitos têm que aprender, a meu ver, você colocou muito bem,
eu coloquei lá no início que o primeiro erro de Rafael, eu coloquei assim, Rafael queimou a largada. O primeiro erro dele foi justamente fazer presidente de Câmara. Os prefeitos têm que entender, nós temos que acabar com essa cultura de que prefeito tem que ter Câmara. Veja bem, a Câmara cumpre o quê? Qual o papel da Câmara? Está com o supedâneo, com a base onde? Artigo 31 da Constituição Federal. Ela exercerá o controle externo do Executivo Municipal. E a lei orgânica do município, com supedâneo nesse artigo 31, ela delineia ali quais são, à luz da Constituição, quais as competências da Câmara, quais as competências da Prefeitura, quais os atos privativos da Sua Excelência, o presidente da Câmara, quais os atos privativos de Sua Excelência, o prefeito municipal, correto? Então, veja bem, o papel da Câmara é fiscalizar o Executivo, correto? Que muito não é ajuda, chantagear o Executivo. Num governo honesto, essa função, essa prerrogativa da Câmara, e muito ajudaria o Poder Executivo. Deu uma travada no seu vídeo aí, Roberto. Eu vou repetir o que eu falei. A função primordial da Câmara é fiscalizar. O que num governo sério, honesto, seria primordial a Câmara fiscalizar. A Câmara apontar aonde está o erro, para o Poder Executivo poder consertar. Olha, as câmaras municipais, elas são cúmplices dessa gastança desregrada desses 26 bilhões do royalties do petróleo. São cúmplices. Tem uma frase do... Se nós tivéssemos uma Câmara fiscalizadora, muitos prefeitos que por aí passaram não teriam feito o panzé que fizeram. Exatamente. Tem o prefeito que falou, ele falou até pode parecer uma frase meio pesada, mas ele falou o seguinte: nenhum prefeito rouba se não tiver a conivência da Câmara. Por quê? Porque a Câmara tem que fiscalizar. Quando a Câmara se omite na fiscalização, fecha os olhos porque ele é conveniente, o prefeito começa a roubar. O prefeito, ele tem que ter uma relação, como diz a própria Constituição, harmoniosa, de independência. Não pode viver em guerra com a Câmara, nem a Câmara viver em guerra. Ninguém pode, olha só, ninguém pode ficar zangado de ser fiscalizado. Não. Eu já fui fiscalizado, eu já respondi até processo, correto? Não é desdouro responder processo. O desdouro é você ser condenado, correto? Denunciado, qualquer um pode ser. Pode ser. Olha, eu sempre digo, Jesus de Nazaré, que é melhor do que qualquer um de nós, ele respondeu a 4 processos, né? Um diante do Estado romano, um diante do Estado judeu, e dois diante do setor religioso, com Anás e com Caifás, correto? Então, se ele que é melhor do que nós, filho do Criador, respondeu... Agora, você está na vida pública, às vezes tem gente que fala assim, eu estou na vida pública, nunca respondi um processo. Porra, o processo muitas vezes é o meio pelo qual você comprova a sua proibidade administrativa. Tem gente aí que nunca foi declarado ladrão porque nunca foi fiscalizado. Edmar, tem uma pergunta aqui para o Roberto, sim, mas antes eu quero mandar um abraço para o Gualbert Elias. Ele está acompanhando a gente lá do Equador e ele compartilha o programa. A Rede Aurora está chegando lá. Mandar um abraço para eles. Que bom, um abraço. O Luiz Rodolfo está perguntando o seguinte, dando boa noite. Roberto e toda a equipe da Rede Aurora, dando boa noite pra gente. Aí tá te perguntando, Roberto, quais são as portas de saída de Campos para sua crise social e econômica? Onde será o primeiro passo? O que é mais urgente na sua visão, diante da nossa crise aguda e sem paralelos? Muito bem, olha só, a pergunta excelente. Essa pergunta vale para uma reflexão de todos nós pré-candidatos a prefeito. Com a minha experiência de já ter sido secretário,
vice-prefeito, fiquei prefeito em exercício 3 vezes e conheço um pouco a máquina pública, né? E conheço a realidade da prefeitura. Eu penso o seguinte: qualquer um de nós, qualquer prefeito que chegar lá, seja eu ou qualquer um dos meus respeitáveis concorrentes, nós vamos ter que fazer o quê? Primeiro, aquela conta que eu falei. Porque é o seguinte, hoje o orçamento de Campos ele está estimado em 1 bilhão e 900 milhões aproximadamente. Mas Rafael só deve arrecadar cerca de 1 bilhão e meio. Ano que vem, com a crise financeira que se aprofunda com a pandemia, a crise financeira já existia. Queda de receita dos royalties, crise financeira mundial, que são as crises cíclicas do capitalismo. E chega aqui porque nós vivemos numa economia globalizada. E aprofundada agora com a pandemia. Então, diante dessa crise, eu imagino, com a minha experiência e aquilo que eu converso e reflito com algumas pessoas que pensam junto comigo a prefeitura, que ano que vem o prefeito que ficar aí vai conseguir arrecadar também no máximo aí 1 bilhão e meio, correto? Então, o que deveria eu, por exemplo, o que eu faria? Primeira coisa, aquilo que eu falei com você, olha, vai ter 1 bilhão e meio, é a expectativa de captação de dinheiro para o Tesouro, folha de pessoal. Vamos garantir 12 salários, mais o 13º, mais 1/3 de férias, mais o dinheiro da Previdência. Isso não tem jeito, tem que pagar. Garantir. Segundo, nós temos que, se precisa de serviço terceirizado, contratar racionalmente o que precisa, e não cabos eleitorais, mas sim aqueles que precisam a prefeitura contratar para a máquina funcionar. Depois, a partir daí, a gente chega na segunda coluna, que é o custeio. O custeio hoje, que Rafael opera, está em cerca de 500 milhões ano, dentro dessa prática de despesa e receita dele. O que nós temos que fazer? Ir nesse custeio, ir cortando as gorduras, mas não cortando, paralisando a prefeitura, racionalizando esse custeio, para garantir o funcionamento dos serviços públicos. O que é o custeio? É o custo da máquina, né? Então vamos racionalizar, vamos onde tem despesas desnecessárias, vamos cortar. Aí você racionalizou, mas com uma inclusão, que pode incluir, eu vou provar que pode, incluir os programas sociais, tá? Eles são importantes, eles têm que compor essa peça chamada custeio. Aí, vai ter dinheiro para investimento? Não. O prefeito que disser que nos primeiros meses e até no primeiro ano ele vai ter dinheiro para fazer investimento, isto é, fazer obras, ele está mentindo. Aí o que nós temos que fazer? Vamos começar pelo caminho mais fácil. Tentar buscar a recuperação da receita, que eu já falei aqui, dos fundo a fundo. Melhorar a captação no fundo da saúde, melhorar a captação no fundo da educação, que já existe aí. Bater na porta do governo federal, né, Roberto? E você negociar o fundo a fundo da ação social. Tá. Aí depois, o que eu faria? Constituiria uma equipe multidisciplinar, aproveitando os bons técnicos que a prefeitura tem, chamando, requisitando bons técnicos da comunidade e dizer o seguinte: olha, nós temos essa realidade. A realidade nossa é difícil. Quais os caminhos que nós vamos fazer para melhorar a captação de dinheiro para a prefeitura funcionar? Aí nós temos que fazer o que os países hoje desenvolvidos e onde tem justiça social fazem. Imposto e taxas progressivas. Quem tem que pagar mais imposto é quem tem mais. Não pode jogar nos ombros da classe média e nem nos ombros do povão. Aí quem tem mais é quem não paga o real. Sabe quem? Os bancos. Os bancos pagam 1/5 do que deveriam pagar. ISS. Você já falou isso aqui. Para uma ótima população. Fonte de receita e que não é fiscalizado. 1/5
A prefeitura poderia, né, multiplicar por 5 vezes tal. Aí isso, evidentemente, é uma briga de cachorro grande. Porque o banco vai entrar na justiça, vai questionar. Mas tem que ter iniciativa, né, Roberto? Já existe um acordo, tá? Um acordo no CONFAS que não é praticado, correto? E já existe de instalar no sistema do banco para cobrar tanto da operação de rotina do banco, como também outra mina, que são os cartões de crédito. Esse não se cobra nada. Aí, se eu não posso com eles, nós temos que trabalhar em conjunto. Chamar os 22 prefeitos da região, os 22 presidentes de Câmara, aqui. Nós vamos cair junto, porque vai aumentar a receita de todos nós. Um sozinho é fraco, mas o nós juntos é fraco. Eu duvido as administradoras de cartão de crédito têm os lucros exorbitantes. Isso aí. Então, nós vamos tirar de quem deve a prefeitura e não paga o real. E quem está ganhando muito dinheiro. É o 1% mais rico do Brasil, correto? Que ganha mais do que 60%, do que 90% da população brasileira. Nós estamos falando dessa gente. Não é cobrar o imposto, pisar no pescoço da população. É cobrar o chamado progressivo. Depois, o que nós temos que fazer? A Prefeitura de Campos voltar a ser uma prefeitura proponente. Mas aí temos um problema. A prefeitura que gastou 26 bilhões de dinheiro dos royalties, que teve dinheiro para chuchu, é devedora, está com dinheiro, está com nome sujo. Poxa, o cidadão comum que se endividar, ficar com dinheiro no SPC, é compreensível, não tem dinheiro. É a crise, todos nós passamos por dificuldade. Todos nós passamos por dificuldade. Quem não passa com dificuldade é quem nunca viveu a verdadeira realidade do povo brasileiro. Então, o que nós temos que fazer? Vamos procurar uma empresa, temos a Codenca. Vamos sanear a Codenca enquanto companhia de desenvolvimento de Campos e colocar ela para captar recursos, fazer o que nós fizemos, e por isso eu elogio o primeiro governo Garotinho. Por que nós criamos a Fundação do Menor e não a Fundação e não a Secretaria do Menor? Porque a prefeitura tinha dívida de Rockefeller, de Zezé Barbosa, com FGTS, com INSS. Aí nós pegamos um órgão que estava limpinho, a gente tinha o CND, Certidão Negativa de Débito. Aí, veja bem, por isso nós conseguimos mudar per capita e captar dinheiro de 250 per capita de creche para 3.300, o que possibilitou Garotinho, naquele primeiro governo, eu que assinei esse convênio, não foi nem o prefeito, eu que assinei esse convênio com o LBA, eu ia para Brasília articular a captação de receita. Aí, a partir daí, nós tivemos o recurso para consolidar o programa de creche e saímos de 2 creches para 43. Depois, arrumamos dinheiro com o CBIA, propor convênio, para os programas de pré-adolescentes e adolescentes. E outra coisa, se qualquer um de vocês que estão nos assistindo e o seu programa, vai lá e pesquise nos arquivos da Obra do Salvador, Apoie, Pequeno Jornaleiro, Lá Cristão, quando existia, parece que está fechado, Obra do Salvador, Creche Luz e Vida, da Presbiteriana, Creche Menino Jesus, como a Escola João Paulo II, lá da Irmã Luz, Monsenhor Severino e essas entidades. Sabe de onde a gente tirava o dinheiro? Tirava o dinheiro de um convênio guarda-chuva que eu assinava com o Centro Brasileiro para a Infância. Mas a central era a Fundação da Infância, né? A Fundação não gastava um tostão com isso. A Prefeitura não gastava um tostão com isso. Aí depois tinha muito dinheiro, Arnaldo abandonou essa captação de recursos e passou aquele festival dando dinheiro até para onde que existiu por apenas 1 ano, 2 anos e depois morreu. Aí nós temos que ser o quê? Um governo proponente. Em quê? Em todas as áreas. Não ter vergonha de pedir dinheiro. Ir lá no Ministério da Integração, no Ministério das Cidades,
Agora, ter projeto. Aí qual a ideia que eu tenho, que fica barato, é as prefeituras se unir e manter, que vai ficar num custo barato, uma equipe multidisciplinar em Brasília e um escritório regional dos municípios do Norte Fluminense. Vai ficar barato para todo mundo, não vai ser grande despesa. Fazer o que o Nordeste faz, entendeu? Como tem escritórios em Brasília para defender os municípios das micro-regiões. Aí nós vamos ter um escritório lá e vamos ter essa equipe multidisciplinar da prefeitura que eu falei, ela vai estar em sintonia com esse escritório. Manda para lá, a gente pode pegar, inclusive, políticos experientes, entendeu como? Que estão por aí, que já tiveram até mandato, que conhecem trânsito em Brasília, né? E colocar lá para chefiar politicamente, para abrir porta. Dinheiro existe muitos ministérios que os recursos acabam indo para exercício findo porque as prefeituras não apresentam projeto. Quer ver uma coisa? Professor Luiz Caldas, do IFE, ele trabalhou como secretário do Ministério da Educação. Eu um dia perguntei ele assim, professor Caldas, a Prefeitura de Campos, no período em que o senhor esteve lá, foi o governo Rosinha, viu? Governo Rosinha. A Prefeitura de Campos apresentava propostas de convênio dentro do fundo a fundo das rubricas da educação? Não chegava projeto. Entendeu? Porque rico não faz conta. Essa foi a prática de Arnaldo, foi a prática de Mocaibe, foi a prática de Rosinha. E foi a prática também de Rafael, mesmo sendo a prefeitura não sendo mais rica. Ele deixou de se articular politicamente, ele se isolou. Por exemplo, amanhã, você sabe que eu não apoiei Bolsonaro, não gosto de Bolsonaro, da forma como ele faz política, virulento, entendeu como? Ele desagrega, ele poderia estar unindo a nação. Eu não votei nele, mas eu penso que ele deveria estar ali para unir a nação, ser o presidente de todos, entendeu como? Isso que eu penso. E eu não torço para nenhum governo dar errado, porque vamos o Brasil... terminando a sua linha de raciocínio aí. Você eleito, Roberto Henrique, prefeito de Campos, você vai ter que encarar o presidente Bolsonaro. Você vai lá encarar ou você vai se acovardar aqui em Campos? Olha só, então isso que eu estava falando para terminar meu raciocínio. Eu não gosto da política que o Bolsonaro faz. Mas você não vai casar com o Bolsonaro? Desse Witzel, eu não gosto também. Você não vai dormir com o Bolsonaro? É claro, isso que eu quero concluir. Então, o que eu vou fazer? Ele tem que ser o presidente de todos e eu tenho que ser o prefeito de todos, correto? Eu acho o seguinte, nós os prefeitos da região, para a gente ter peso lá em Brasília, que esse negócio de ir para Brasília, tirar foto com o ministro e voltar de mão abanando, isso é coisa de tolo. E campista não é tolo não, tá? Essa não é a nossa tradição não, entendeu? Então, nós temos que ter esse escritório regional e a gente marcar agendas de trabalho. Senhor presidente da República, os prefeitos do Norte Fluminense querem uma agenda de trabalho, Vossa Excelência. Por quê? Tem obras estruturantes que nós precisamos, que ela é comum aos municípios. As obras estruturantes comuns aos municípios são esses projetos que nós temos aqui, que precisamos desse investimento. Agora, as obras particulares de cada município, cada prefeito vai apresentar. O senhor nos indica aí com que ministro que nós vamos despachar esse trabalho. E ir lá cobrar. Sabe por quê, gente? Do que o Brasil arrecada, o governo da União, 70% fica com Brasília para gastar mal. 20% vai para os 27 estados. E 10% apenas divide por 5 mil e tantos municípios. Essa conta está errada. Então nós temos que ir lá e cobrar em conjunto. Olha, Catitu fora da manada vira papá de onça. Catitu fora da manada vira papá de onça. Se eu chegar sozinho lá em Brasília, eu vou virar papá de onça. Mas se eu chego com meus companheiros prefeitos, com nossos companheiros presidente de Câmara, nós vamos ter força. A mesma coisa é com o governador. E parar dos prefeitos acreditar nessas coisas de trepa-moleque, dessas emendazinhas de deputado. Isso é muito pouco para uma região que são dois terços
2/3 do território fluminense. É muito pouco para uma região que produz riqueza do petróleo para o Brasil. É muito pouco para uma região onde está instalado o maior porto de retroárea brasileira e o segundo de maior retroárea do mundo. Nós temos que ter obras estruturantes aqui. Aí nós temos que agir em conjunto. Por isso, concluindo a resposta para inteligente do ouvinte aí, isso não é trabalho para demagogo, para quem quer fazer sozinho. Nós temos que fazer um amplo trabalho comunitário de campos e um amplo trabalho comunitário regional, para a gente ter voz, elevar nossa voz de campos e da região, Brasília, levantar a nossa voz de campos e da região no Palácio Guanabara, na capital do estado. Ô Roberto, Edmar, só uma coisa, uma ouvinte no programa, ela é lá de tá aqui, da região de perto de São João da Barra ali, na região de, tá aqui, rapaz, onde tem a destilaria André Richer, gente. Eu tô ficando velho. Destilaria tá da onde? Da André Richer, na curva de Marcelo? Hein? Marcelo? Não, antes de Marcelo, pô, me ajuda aí. Antes, Marcelo? Martin Lage. Martin Lage, desculpa aí, né? Martin Lage, é porque eu tenho aquele problema de labirintite, então certas coisas eu esqueço assim, daqui a pouco eu lembro. Não é Alzheimer não, porque quando Pediu a gente lembra não é estúdio, Alzheimer. por favor. Então, Martin Lage, olha só, eles estão reclamando lá e pediram para eu falar no seu programa, que tem muita audiência, problema da água. Verdade. Não estão dando água tratada à população de lá. E você sabe, Edmar, que lá dentro da antiga destilaria tem uma estação de tratamento de água? Você sabia disso? Não sabia. Então... É só reativar, né, Roberto? Eu vou mandar... O Rio Paraíba tá ali do lado, né, Roberto? Não, e tem uma estação de tratamento ali para poder captar a água e tratar. Então, o lugar de captar tem, a estação de tratamento tem. Não faz porque não tem vontade política. Então, poderia o seguinte, inclusive, eu tenho aqui o WhatsApp do Juscelio, da Água do Paraíba. Eu vou mandar para ele um WhatsApp amanhã, falando disso. Espero que você também, se você tiver, manda também para a gente ajudar a cobrar esse problema dos nossos amigos lá de Martins Lage. Essa cobrança da Águas do Paraíba, Roberto, ela não tem que ser só nesse ponto. Eu aqui no início do programa, eu falei de pessoas que mandaram o zap para mim, falando em Ururaí, o esgoto está sendo jogado para fora. Agora eu pergunto, aonde está a estação de tratamento de esgoto em Ururaí? O Gilbert é lá de Ururaí, Gilbert é de Ururaí. Regional da prefeitura. Ele, inclusive, falou isso num grupo que eu participo, né? Eu até falei, eu respondi essa pergunta dele. Você veja bem, Ururaí é hoje maior do que a maioria das cidades brasileiras. Ó. Ururaí, Travessão, Tocos, Goitacazes, Morro do Coco, Santa Maria, Santo Eduardo, são maiores as suas sedes do que a maioria das cidades brasileiras. Então você veja bem, então ali não adianta fazer o bairro legal se não prever, né? O projeto tem que ter princípio, meio e fim. A estação mais próxima que tem ali é aquela estação da Avenida Presidente Bernardes, que tem uma ET ali, correto? E outra coisa. Mas como que a Águas do Paraíba, Roberto, cobra o esgoto se ela não trata? Então, por isso, ali tem uma estação de tratamento para tratar. Porque precisa fazer o quê? A prefeitura fiscalizar o contrato, meu amigo. Exatamente, é aí que eu quero chegar, Roberto. Por que as prefeituras, como você gosta de lembrar, desde Sérgio Mendes que deu essa concessão, e vem tombando, e agora eles querem premiar Águas do Paraíba com mais 10 anos de concessão, que é ilegal. Nem o presidente da Câmara,
Fred Machado, nem Rafael Diniz pode dar uma coisa que não é deles. A concessão de águas e esgoto de Campos Goytacazes é do município de Campos. Então, Fred Machado, presidente da Câmara, Rafael Diniz, prefeito, não pode dar uma coisa que não é deles. Você quer ver uma coisa? Ainda dentro da questão de captar o recurso para melhorar os impostos, quando se melhora a economia do município, você também melhora a arrecadação da prefeitura. Então, você veja uma coisa que eu tenho no futuro programa de governo, eu vou colocar, e gostaria que todos os prefeitos, eu não tenho ciúme, se alguém fizer copiar, usar a minha ideia, copiar e colar, eu fico feliz. Então, veja bem, o que nós temos que fazer? Rever todos os contratos que estão aí na prefeitura. E rever da seguinte forma, para tentar deixar o dinheiro circular parte desse contrato na cidade. Aí como que a gente vai fazer isso? Tem um caminho? Tem. Através das associações de moradores. Mas não dessas associações de moradores de chavecada, que o cara elege diretor de associação, depois ele vai ser assessor de prefeito, assessor de deputado, assessor de vereador, deixa de fazer a política comunitária e passa a fazer a política do prefeito, do vereador ou do deputado. Veja bem, quando eu fiquei prefeito aquela última vez, eu cheguei a chamar a Marlene Feliciano, presidente da federação à época, e falei assim: Marlene, eu não sei quanto tempo eu vou ficar, mas vamos tentar começar. Se você topar, você vai fazer uma coisa que nós vamos poder fazer o dinheiro de Campos circular mais em Campos. Você vai primeiro reformular o estatuto da sua federação para poder dar exemplo às associações afiliadas, colocando situações de garantia, que a diretoria tem que fazer a política comunitária. Você quer ser assessor? Você é livre, pode ser, mas deixa o cargo de presidente. É diretor? Você pode ir, mas você deixa o cargo de diretor. Aí, o que acontece? A lei de licitações, a 866, ela tem um caráter universal e migra muito dinheiro daqui, de Campos, para fora. Por exemplo, o lucro de Águas do Paraíba foi 50 milhões. 53 milhões. 53 milhões. Poderia parte desse dinheiro ficar aqui. Como? Eu vou dizer como. Através de um convênio de preparação de mão de obra entre a Prefeitura, Escola Técnica Federal, Senai, o que for. Vamos capacitar pessoas como bombeiro hidráulico, esses serviços de encanamento, o serviço leve, não é o serviço pesado, que as associações não teriam condição até a própria Águas do Paraíba, Roberto, poderia pagar um imposto maior para o município. Por que não se manda para a Câmara um imposto maior para Águas do Paraíba? Sim, mas aí podia, além de cobrar imposto maior, porque é a empresa que tem lucro, né, poderia fazer isso também. Pegar e conveniar a prefeitura com a associação, para a associação fazer esse serviço dando emprego às pessoas, e o dinheiro vai circular parte dele aqui. Depois, nós não temos condição de dar para as associações a coleta de lixo para levar lá para o aterro, maquinário, caminhão. Mas nós temos condição de fazer um contrato, rever o contrato com a empresa de lixo e dizer o seguinte: o serviço leve, varrição, ajardinamento, nós vamos qualificar pessoas, correto? E as associações vão contratar essas pessoas para poder esse dinheiro circular na cidade. Isso é o que a Alemanha está fazendo, correto? É o que o norte da Europa faz. Eu não estou inventando a roda, não. Isso é coisa isso concreta. Fato. Ó. A Vital é uma empresa do Grupo Queiroz Galvão. Ela pega o recurso, vai lá para a matriz. A Águas do Paraíba é da Águas do Brasil. O recurso vai para Águas do Brasil. Não fica nada aqui em Campos. Aí depois, iluminação pública, correto? É um serviço... É serviço pesado? Isso não. Se qualifica as pessoas, correto? E através do Fundecam você pode
financiar o maquinário, correto? O pouco maquinário tem, a recuperação da iluminação pública pode ser feita através das associações de moradores. Olha o dinheiro circulando em campo, não indo para São Paulo. Não tinha uma firma aí de iluminação que o dinheiro ia para São Paulo? Fica aqui. Então isso é uma ideia que eu tenho de rever esses contratos. Depois, alimentação. Essas empresas que tá aí dos kits Sardinha, que é uma empresa lá de São Paulo. Essas empresas que prestam medicamentos, que são as investigadas, Brasil Miracema, Avante, será que só quer prestar serviço aqui para campo essas empresas que são investigadas, que já foram condenadas, Roberto? Mas veja bem, o gestor não pode dar intimidade a quem negocia uma prefeitura. Você falou, Roberto, você foi cirúrgico. Aí cria promiscuidade. Essa proximidade cria promiscuidade. Eu, quando fui prefeito, um dia eu estava lá e queriam falar comigo, o pessoal que vendia remédio. Eu fui, atendi por educação, isso aí não sou eu que vejo, quem trata disso é o secretário de saúde. Aí procuraram o secretário de saúde, na época foi o Zé Manel, ele substituiu Zé Manel de pronto já falou, quem trata disso é o comprador. E o comprador já disse, olha, quem trata disso é a licitação, entendeu? Olha os sistemas de controle que existem, que o prefeito e seus secretários, seus auxiliares, não podem abrir mão. Você sabe, Roberto, nós já chegamos aqui às 11 horas, você tem um bate-papo bom, você vai ser convidado aqui novamente para ter um programa só nosso. Conclui aí rapidinho. Quer ver outra fonte para o dinheiro circular aqui também? A merenda escolar. Você entregar isso... Casa da farinha. Você pegar a merenda escolar... E dividir, dar condições para a própria escola comprar. Não, as associações de moradores vão treinar pessoas, correto? Qualificar essas pessoas e assumir para esse dinheiro circular em campo. Eu acho, Roberto, que quanto mais for fracionado a compra, ela vai ser mais bem direcionada. Porque se você tem escolas, você pode criar um núcleo de algumas escolas. Vamos fazer aquelas mega licitações. Porque essas mega licitações só tem um objetivo: roubar. Ô Edmar, se a gente divide as associações de moradores de uma forma em micro-regiões, correto? Agrega micro-regiões e qualificamos essas pessoas, esse dinheiro vai circular em campos, cara. Entendeu? Isso eu não estou inventando a roda, eu estou imitando o que o norte da Europa está fazendo. O que se faz hoje, Roberto? Se cria o que a Alemanha está fazendo. Eu não tenho vergonha de imitar os bons exemplos, na natureza nada se cria. O que é bom a gente copia. Roberto, presta atenção. Essas mega licitações que acontecem em campos, tanto na área de remédio, licitação de 5 milhões, que aí as pequenas empresas não podem participar, tem que ter um capital social lá em cima. Esses negócios de ambulância, empresas de ambulância para atingir o município todo. Por que não pode ter 4 empresas de ambulância em Campos? Por que não pode ter 4 empresas de coleta de lixo em Campos? Por que tem que ter só uma? Que aí só uma grande como a Vital que pode ter. Só uma grande como a Prime que pode prestar o serviço. Então isso já foi feito, isso já é feito para haver desvio do dinheiro público. Eu vou citar aqui, dentro dessa linha, tem um outro exemplo do dinheiro ficar em Campos, tá? Importantíssimo. Mas vou citar aqui o professor Ladislau Dalbor, é uma autoridade em economia no mundo inteiro, é um brasileiro de descendência polonesa. Eu sou descendente polonês, Roberto. E eu estudo faço muitos cursos com ele, através da internet, tá? Ele inclusive, há pouco tempo eu assisti um curso dele, ele estava na França, entendeu? Ele fala aqui, ó, cada cidade deve reapropriar-se
do controle dos recursos financeiros e tecnológicos, através da descentralização. Tem países no norte da Europa, inclusive a Alemanha está fazendo isso também, aí os países do norte da Europa, estão criando as caixas econômicas municipais para poder o dinheiro ficar na cidade, correto? Então, há uma tendência hoje no mundo, quem está resolvendo os problemas sociais, quem está resolvendo o problema da qualidade de vida, está indo por aí. Fechar, olha, a compra da merenda escolar, pela lei, 30% tem que ser da agricultura familiar local. Por lei. Agora, o pessoal sempre dá uma desculpa assim, mas o pessoal não tem nota fiscal. Agora eu pergunto, por que a... Mas é isso mesmo. Eles criam a dificuldade, mas não dão as soluções, Roberto. O que a prefeitura fez através da sua procuradoria jurídica para dar uma assessoria ao pequeno produtor, organizar eles em cooperativa, correto? Não tutelá-los, mas induzir, né? Ser indutora. A prefeitura, ela não pode ser tutora. Dá o caminho. Indutora. Então, o que eles fizeram nesses anos todos para poder organizar esse pessoal? Para quê? Há pouco tempo eu vi uma compra de 2 milhões e tanto vindo do Espírito Santo. Coisas que nós poderíamos estar aqui com os nossos pequenos proprietários, agricultura familiar, com os nossos assentados, entendeu? Trabalhar com essa gente, pegar, organizá-los juridicamente para eles terem o talão de nota. Agora, a par disso, Roberto, eu já ouvi de várias pessoas o seguinte: eu não tenho interesse em vender para a prefeitura, porque a prefeitura não paga. Então, só participa, Roberto, os amigos do rei. Porque os amigos do rei vão ter certeza que vão receber. Então a prefeitura tem que ser uma empresa que paga em dia. Aí vai haver disputa. Por isso que o professor Ladislau Dabor aqui fala, descentralizar. Agora, evidentemente, essa questão econômica, ela é tão séria que ela não pode ser discutida, e às vezes eu sou longo nas respostas, porque eu não gosto de dar meia resposta. Eu acho que o eleitor da agora, ele tem que ser um eleitor reflexivo, tá? Porque o momento nosso é sério. Quer ver uma outra coisa? Nós falamos aqui do que a prefeitura pode fazer, mas tem aquilo que a iniciativa pode fazer e a prefeitura ser parceira. Como? Aí pode ser tema para outro programa. Parceria público-privada. Veja bem, as potencialidades que a prefeitura tem na água do mar, na água das lagoas, no na turismo, água do Roberto. Há dinheiro lá no Ministério do Turismo parado. E cadê o nosso... Você sabe quem é o nosso secretário de turismo? Superintendente de turismo? Eu nem sei. É um tal de Hans Donner. Hans Mulhart. Você já ouviu falar? Sei que ele é filho do falecido Joca Mulhart. Você sabe qual é a experiência de Hans Mulhart? Você conheceu a experiência dele, você já foi parceiro do que foi de quem treinou o Hans Mulhart. Sabe quem treinou o Hans Mulhart? O que o Hans Mulhart fazia? A experiência pública dele? Não. Ele era motorista e faz tudo de Mocaibe. Então você veja bem, não pode ser... Não tem nenhum comentário não, Roberto? Por isso, veja bem, por isso que nós temos que ter uma equipe técnica multidisciplinar para pensar isso não no improviso, mas tratar isso como coisa séria, como coisa para criar raiz. Então, no campo da iniciativa privada, que a gente pode marcar um outro dia para discutir, porque é longo, nós temos que fazer o quê? Sermos parceiro do empreendedor rural e do empreendedor urbano, correto? Para, diante das potencialidades que Campos tem, a gente desenvolver e elaborar estratégia. Quer ver uma coisa? A nossa região dos tabuleiros, a partir de Travessão Guandu, indo lá até Santa Maria. Nós temos lá em cima uma bacia leiteira que é a maior de Campos,
que é Santa Maria. Mas vamos Já ficar foi, hoje... né? Já foi, né, Roberto? Mas vamos ficar só nos tabuleiros. Veja bem, aqui perto de Campos, na região da Zona da Mata Mineira, existe 2 grandes frigoríficos. O Pif-Paf, em Rio Branco, e o Saudade, que é na região da Zona da Mata Mineira. Todos esses 2 frigoríficos vendem muito nos supermercados de Campos. Sabe de onde que eles compram, produz milho, onde pode produzir na região, mas não supre a necessidade deles. Sabe de onde vem o milho deles? Paraná. Do Centro-Oeste. Ou de Goiás, né? Como que isso não é trabalho para fazer com demagogo e nem sozinho? A gente pode chamar os supermercados, vamos marcar uma reunião com essa diretoria desses frigoríficos. Aqui, nós podemos consorciar e incentivar os nossos produtores da região de Tabuleiros, de produção de grãos, porque o norte do município foi grande produção de grãos no passado, entendeu? Tanto que a linha ferroviária passa por lá, por todos esses distritos. Então, nós investindo no plantio, vocês garantem a compra, porque vocês vão comprar mais barato, porque o frete será mais barato. Entendeu? Então, cria o supermercado a parceria de pressão, de negociação com esse... Quem quer comprar o nosso milho, nós vamos comprar o material dele. Você cria um poder de negociação. Para isso, nós temos que ter, aquilo que eu falei, essa equipe multidisciplinar para poder congregar o quê? As universidades, as faculdades, Emater, o poder público tem que estar ao lado daquele que realmente produz para incentivar e não para querer criar barreiras, como você bem disse aí. A agricultura familiar, eles não têm nota fiscal. Então não é por aí. Tem que criar condições de fazer que esse pequeno produtor consiga fornecer para a prefeitura. Primeiro, pagando em dia, porque ninguém tem condições, um pequeno produtor não tem condições de ficar 3 meses sem receber. Ele não vai vender para a prefeitura. Primeira coisa é o poder público ser adimplente. Rafael Diniz, ele é um caloteiro. Caloteiro. Ele não paga nem as grandes empresas que estão ali associadas a ele. Até a Vital ele atrasa. E a Vital, ele quando era vereador, ele falava que ia acabar com a Vital. Mas bastou uma reunião lá em São Paulo, Roberto, eu não sei porque eu não participei, que ele voltou com um contrato de lixo para Vital. E tá aí até hoje. Agora, o que Rafael conversou com a Vital, só Rafael e os diretores lá da Queiroz Galvão que sabem. Roberto, nosso tempo já está se esgotando. Quero que você faça suas considerações finais. Já são 11h18. Considerações finais, meu amigo. Eu quero agradecer a você, agradecer a Sol, agradecer ao Japona, agradecer ao William, que me deu suporte técnico para eu estar no ar, agradecer ao Fabrício, estou esquecendo o nome do rapaz que me ajuda na tecnologia, o Reinaldo. Ele vai tirar o seu do ar. A questão da labirintite. Então, agradecer o Reinaldo, que me ajudou a estar aqui, a Mônica, né, e o Eval. Então, veja bem, eu termino dizendo o seguinte: agradecer a assistência de quem nos acompanhou aqui ao vivo e os milhares que vão nos acompanhar depois. Fica lá na página, a pessoa pode assistir a qualquer momento. É verdade. Então, quero agradecer a todos e terminar dizendo o seguinte: o ingrediente para coroar tudo isso, para que isso seja possível, a fazer essa travessia nesse momento difícil de campo, é o seguinte: o próximo prefeito tem que imitar a um personagem bíblico. Neemias. Procure, você que é pré-candidato a prefeito, leia Neemias. Eu prego sempre isso. Lá, quando eu fui prefeito, eu falava, eu quero imitar Neemias. Neemias, ele tinha o quê? O espírito comunitário. Ele não acreditava no eu, ele acreditava no nós juntos.
Ele era um sonhador, mas não era um sonhador ingênuo. Quando apareceram lá 2 cabeças de bagre, um tal de Sambalate e um tal de Tobias, para querer desagregar a comunidade, ele partiu para o pau e botou isso para correr. Então ele era um sonhador, mas não era humilde. Era um sonhador, mas não era ingênuo. Tá? Ele não era um sonhador de utopia, era um sonhador de sonhos realizáveis. Nós só vamos sair da situação e só vamos atravessar se nós tivermos um prefeito com o perfil de Neemias. Tá? Eu aconselho a todos os pré-candidatos muitos estão nos acompanhando, você pode estar certo disso, que eles leiam a história de Neemias. De outra oportunidade, eu vou detalhar mais o perfil do Neemias. Mas que leiam. Ele era uma figura essencialmente que acreditava na comunidade. E o próximo prefeito, se ele não acreditar na comunidade, se ele não envolver a comunidade, se ele não presidir o grande colegiado maior, que é Campos dos Goytacazes, e animar as consciências. Porque o grande trabalho que nós temos que fazer, Edmar, é fazer essa cidade sonhar novamente. Boa noite, que Deus abençoe a vocês 3, que abençoe os seus ouvintes. Um abraço meu amigo Germando, que deve estar nos acompanhando, a todo o pessoal da Rede Aurora. Um abraço, que Deus abençoe Campos dos Goytacazes e muito obrigado. Obrigado pela participação, Roberto.